transformar em multiplicadores e muito além dos retrocognitores, né? Agentes retrocognitores. Muito mais que isso. Podemos fazer também aquela expansão da divulgação e da difusão do conhecimento da conscienciologia, entrando, permeando a sociedade. E como a gente faz isso? Tem que saber dominar a linguagem, não é em qualquer linguagem. A linguagem científica, ela vai ser para nós, para a gente burlar e para a gente aprimorar e consolidar a ciência. Mas a gente vai ter que ter interlocução, sim, com os fora, vamos dizer assim, entre aspas. E para isso a gente precisa estar muito bem passado e bem qualificado. Porque nós vamos estar falando de várias linguagens. Às vezes elas não vão estar explícitas. Falar da comunicação parapsíquica, que não é uma comunicação que é usual, se aprende aí na faculdade, no mundo acadêmico, ou mesmo nas oficinas, nas escolas, não há isso. Então, nós ou vamos falar explicitamente disso, ou vamos ser o exemplo disso, né, na prática. Porque na interação já estamos fazendo toda essa movimentação, esse fluxo comunicativo energético. E entender, através das nossas parapercepções, aguçar todos os nossos parasentidos, é necessário para estar desenvolvendo em alto nível. Né? Então, pensar nesse instrumento para a gente atingir a nossa meta proexológica e, portanto, aumentar e galgar novos patamares evolutivos. Daí, ter essa qualificação de comunicação evolutiva. Eu vejo, você comentou a questão da comunicação científica. Ela já é árdua, ela já exige muito. Mas para fazer divulgação científica, a comunicação então precisa ser muito mais aprimorada ainda. E você vê, às vezes, um cientista brilhante no meio de comunicação, na mídia em geral, ele sabe muito, o jornalista se aproxima e faz a pergunta e ele fala, bom, na verdade eu gostaria de, eu penso assim, se for o caso da gente poder abordar, ela fala, muito obrigada, boa tarde, senhoras e senhores, porque a pessoa não tem o time, não tem a precisão, não sabe explicar a ciência numa linguagem que não seja do próprio jargão, o que denota autismo, né, Ana? Porque quando a gente não consegue transformar o complexo no simples e no inteligível do outro, a falha não é do outro. A falha é sempre de quem é do comunicante. Você concorda com essa abordagem? Sem dúvida, sem dúvida. A primeira reflexão é, quando há uma interação onde não há uma compreensão ou intercompreensão, a gente sempre tem que se questionar. Onde eu posso ter falhado na minha comunicação? E nunca pensar no outro. O outro é que não me entendeu, o outro é que não me ouviu, o outro é que não soube entender, não tem sinapse para isso. Tá, mas e daí? Se não tem sinapse, você também não tem sinapse para falar com ele, que tem aquela sinapse. Exatamente. Então, essa autopesquisa, ela é constante, não dá para a gente fechar os olhos para isso. E nesse sentido, eu acho que cai até como uma luta, eu não pensei nisso, nem coloquei no livro, mas ouvindo hoje o círculo mental somático sobre a questão do perdão, de ser auto-imperdoador, quando a gente falha no processo comunicativo, a gente não pode se perdoar. A gente tem que fazer lição de casa, chegar lá, listar onde foi o furo, onde eu errei, o que não saiu bom, que ferramenta eu não usei adequadamente, foi o quê? Foi o léxico, foi a postura, foi falta de firmeza, foi falta de suavidade, foi falta de acolhimento. O que houve? Foi falta de querer tá defendendo que eu estou com a razão e o outro não. Como é isso? Então, essa auto-reflexão tem que fazer uma tarefa em casa. Como é que é? Se a gente quer entrar no processo da comunicação evolutiva, se fazer essas reflexões, não dá para deixar para o dia seguinte e você repetir a mesma forma.
Então aqui o livro se propõe a isso, a que a gente vá encontrar agora a foto do momento atual. Qual é a minha fórmula pensando no momento atual com relação à comunicação? É X. Tá. Minha meta daqui a um ano, eu quero estar como? Como eu vou estar me comunicando daqui a um ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Porque eu agora estou com a imensa liberdade de estar falando publicamente que a Malu é o meu espelho, é assim, o meu modelo, o meu referencial. Porque quando eu a ouvia e ainda ouço, dando as entrevistas e fazendo a comunicação no nível em que ela faz, de comunicólogo, experiente, veterano, aí eu tenho o meu referencial. Olha lá, o time, e é nos detalhes. Porque quando você entra no processo de pesquisar o processo comunicativo, você vai ter que ir no detalhe. O tom de voz, a entonação, o ritmo, como que você faz a postação de voz, como que você usa o microfone. Aliás, eu estou sendo testada, né? Porque às vezes eu percebo que tenho que estar atenta, né, de como que faz isso. Porque tudo é tecnologia, nada é de graça. A gente pensa que ela chegou assim, né? Os caras maravilhosos, nossa, quanto, né, séculos talvez, mas. Então, mas quando a gente se debruça a estudar o assunto, a gente começa a valorizar e acha bonito. Aí a gente vai entender para que serve aquilo. E como que a gente pode usufruir disso e tirar ganhos disso. Né? Existe uma beleza na comunicação evolutiva. Do meu ponto de vista, a comunicação evolutiva ela é estética, antes de tudo. Ela é modulada, ela é harmônica, ela é refinada. Agora, eu observo também, Ana, que quanto mais a pessoa se entende, melhor comunicação ela tem. Não é possível uma pessoa se comunicar, pelo menos na minha percepção, de uma maneira muito clara e direta, enquanto tiver ainda muita personalidade, tiver algo desconhecimento profundo. Então, a gente observa você aqui falando para esse público, tudo bem, a sua maioria de pessoas conhecidas, mas não é fácil. Não é fácil falar de autopesquisa em público. É sinal que a pessoa já passou por aquele caminho muitas vezes, para ela poder falar com aquela naturalidade. Então, o que é natural foi altamente estudado, refletido, analisado, repetido, e é isso que a gente está vendo no seu caso. Então, é muito bom a gente estudar esse processo, essa dialética aqui, porque ela explica bem o que é a comunicação evolutiva. Você refinou o seu modo de falar, você já tinha uma questão intelectual forte, mas você modulou, é o tom de voz, é a palavra melhor, a maneira mais clara, mais sincera, mais franca, mais autêntica. Não precisa correria, pode ser um negócio tranquilo. Por exemplo, você tem uma aura pacificadora, a gente vê isso aqui, meu amigo. Ela tem isso, quando ela chega, cega. Então, isso ajuda muito, porque dá tempo de você pensar, dá tempo de você fazer inflexão ideal, dar o realce que você quer a palavra. Então, eu vejo que isso tudo que você está trazendo aqui para nós, a gente pode considerar saberes comunicativos? Exatamente. Aí é o grande eixo central do capítulo da sessão, né, comunicologia, que é a minha proposta dos saberes comunicativos, que já deu aí um verbete, né? Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, e foi baseado, essa proposição, né, dos saberes comunicativos, foi baseado no conhecimento aí da educação, da pedagogia, do ensino de língua estrangeira, principalmente. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, espera-se que você tenha, pelo menos, o aprendizado de 4 habilidades. Você saber falar aquela língua estrangeira, entender aquela língua, escrever e ler. São 4 habilidades que aí eu transformei em saberes. Saber ler, saber ouvir, saber falar, saber escrever. Só que aí eu parei e pensei, mas isso
No paradigma consciencial é pouco, não é isso só. Isso é para a dimensão intrafísica, isso é para aqui, né? Que nós estamos aqui na dimensão, né, bidimensional, ou tetradimensional. Aí acrescentei, então, mais 2 saberes, que eu acho que são os 2 mais fundamentais para nós aqui da Conscienciologia e aqueles sobre os quais eu estou me debruçando com maior, né, atenção e querendo desenvolver mais, que é o saber traduzir e o saber ensinizar. O saber traduzir, ele vem para suprir essa comunicação energética. Como que a gente traduz a energia em palavras, em conhecimento, em significados, em dar sentido àquela percepção que a gente está tendo? Isso com saber. Como você vai fazer essa tradução? Porque a energia, ela tem uma, vamos por assim, uma materialidade abstrata, né? Não dá para pôr em símbolos, em sinais, como a gente põe a grafia, né? Então nós vamos ter que ter uma tecnologia para saber abordar isso daí. Então é um saber, aliás, cada um desses capítulos, essa é a minha esperança, que os leitores consigam se inspirar no livro. E cada capítulo dê aí milhões de ideias para vocês, porque eles são sintéticos, eles são eles dão uma visão panorâmica da comunicação. E aí eu espero, né, que sejam ideias fetais, que aí vocês possam ler e o leitor saia daqui pensando, puxa, mas então daqui eu posso sair com o meu tema, eu vou então isso. Olha, vou pegar esse veio pesquisístico e vou caminhar, encontrei como eu vou me aprofundar aqui na minha pesquisa. Então eu dei uma panorâmica sobre a comunicação, vamos chamar, talvez no futuro, com as próximas publicações de outros autores sobre o tema, ele vire um livro introdutório, um livro manual, né? A gente apenas está desbravando, tipo, vamos abrir alas aqui para comunicologia, né? Vamos pensar, abrir aí uma caixinha, né, para comunicologia e vamos trazer mais pesquisadores para essa área, né? Eu vejo que o seu livro é didático, né? Ele é um livro didático sobre comunicação coletiva. Então ele tem um processo didático. Cada capítulo a pessoa vai poder acompanhar aquilo que ela pode melhorar. Então é um manual, sim, importa que seja, e principalmente para didático. E eu vejo também que você introduziu, sem medo, assim, corajosamente, o saber parapsíquico em cada página. Então isso aí não ficou de fora, como se fosse, embora você tenha um conhecimento amplo da área da comunicologia, do ponto de vista linguístico e tudo mais, mas você não se deteve ali. Seria fácil, uma área que você domina, você poderia se debruçar sobre isso e ficar ali e nos ajudar muito, nos esclarecer muito e tornar o nosso estudo bastante, vamos dizer, erudito até. No entanto, você abrir um pouco mão disso para entrar justamente no saber parapsíquico, onde você aborda a questão das energias e aprofunda essas ideias. Então, nós vimos aí que você pegou a área mais relevante, porque você fala justamente da TARES o tempo todo. O livro é tarístico e você ainda aborda a comunicação evolutiva como exercício prático da TARES. Você pode entrar mais nisso? Você dá aula, você é professora não só na sua área profissional, mas também na área da Conscienciologia. Queria que você abordasse essa questão da sua experiência tarística, o uso da informação convencional da ciência, mas o uso da ciência não convencional, que é a Conscienciologia, fazer esse casamento harmonioso, praticamente uma dupla evolutiva, não é um casamento. Então, isso aí foi bem feito, quer dizer, está bem temperada essa condição dentro do seu livro. Ninguém pode reclamar que você não foi nem para cá, nem para lá. Você ficou num contexto, você uniu e fez a fusão dessas duas condições. Você pode comentar isso, o aspecto tarístico do seu livro, da sua pesquisa? Sim, eu gostei muito de ter feito esse diálogo. Então, o eixo central da especialidade do livro é o matriculação e a comunicologia.
Aí eu peguei outras especialidades que dialogam muito bem, se encaixam muito bem, não só para o nosso propósito, né, de intermissivista que somos, mas assim, para eu também poder exercitar o meu prazer de estar sendo útil às pessoas. Porque, em primeiro lugar, vem o leitor. A gente, quando é autor, se a gente se deleitar só na escrita, né, para quem gosta de escrever e curte isso, fica muito egóico isso. Você escrever para você mesmo. Existe o momento do solilóquio? Claro que existe, é necessário para a gente estar fazendo autorreflexões e tudo mais. Mas a gente tem que pensar no interlocutor, no nosso ouvinte, no nosso leitor, no nosso assistido. Então, acho que o diálogo com a assistenciologia foi, assim, para mim, o mais prazeroso. E aí eu tenho que também fazer uma menção, deixar aqui explícito, o agradecimento, né, da minha escola enquanto docente da Conscienciologia, que foi na AC. Eu acho que isso a gente tem que deixar aqui, o registro, as minhas professoras todas. Fico muito feliz que todas estão aqui, todas, assim, das que estão aqui presentes. Adorei isso, agradeço imensamente a presença de todos, né? E foi o momento em que eu, na docência conscienciológica, ministrando por 2 edições do curso ASP, que é Autoconscientização Assistencial, eu pude aprender ferramentas importantíssimas e das quais eu tratei no livro. E eu espero aí, muito modestamente, ter contribuído, né, e retribuído a tudo que eu aprendi. Né? Eu acho que fica aí um estímulo. Eu fiquei imensamente grata e feliz de todos nós se estivéssemos aqui lançando os nossos livros. Eu sei do meu papel, né? O pessoal está rindo, mas é seríssimo, né? Eu sei do meu papel de abrir alas, de ser o primeiro, né? A primeira, no caso, né? E estou adorando puxar a fila. Eu olho para cada um, vejo e já imagino o livro de cada um de vocês, entende? É uma alegria isso para mim, poder também compartilhar isso depois com vocês, né? Eu espero que seja logo, breve, né? Posso estar ajudando aí. Eu já entrei aí na linha de frente do time da Editais. Pode sentar na fila. Muito importante, no tertuliário já pode sentar na fila. Isso é uma coisa importantíssima. Não é a de Ana, não, é a de autor. De autora Ana. De autora Ana. Mas o jeito que a Ana fala parece assim tão fácil fazer vídeo. Então, gente, assim, eu acho que não. Vai para casa agora e começa a escrever o livro. Ela fala com uma tranquilidade, uma saudade. Não, simples assim, fluiu. No entanto, a gente sabe que ela ralou com qualquer autor que fala de conscienciologia. Quem não fala também passa. Mas quem fala de conscienciologia, fala de intraconsciencialidade e autopesquisa, o preço é claro que é mais alto, né? Isso aí a gente não passa assim. Você pode comentar os seus desafios um pouquinho para nós? Porque aí a gente dá um toque de realismo para essa turma. Porque senão eles falam, gente, eu vou para casa agora, vou fazer 5 livros. E olha como a Ana está, que maravilha. Eu também quero ficar assim. Não é bem assim, né? Mas não é mesmo. Fala para a gente um pouco. Eu penso que dentro da autopesquisa, assim, o primeiro travão evolutivo que eu tive que realmente superar e aplicar muita energia para superar foi o da baixa autoestima, de me achar incompetente, de não ser capaz, de não chegar a realizar. A pressão, o público-alvo, né, colega? O público-alvo da gente, ele é danado, né? Ele está sempre presente, marca presença constantemente, é cerrado, cobra antes. E ele, assim, me lembro, por 2 vezes, de modo bem significativo, eles pressionaram pesadamente. Um deles foi
quando o livro ficou pronto, a primeira versão ficou pronta. E aí eu não tive coragem de enviar para editar. Eu me engavetei. Eu deixei engavetado um tempo. E aí eu tive que levar puxão de orelha. E o puxão de orelha foi muito engraçado, porque a gente estava no curso lá no campus Aracê, na equalização docente, tivemos aí a parceria com o IPC e fizemos um ECP1. E ECP1 mexe, né? Então, ECP1 mexe profundamente. E aí aqueles puxões de orelhas bem discretos, né? Agarrando a orelha. Aí eu saí de lá determinada. Eu voltei para casa, eu falei, não, agora vai. Agora eu só vou preencher o envelope do endereçamento e agora vai. Então, essa foi uma mega decisão. Por quê? Porque é quando você faz a autoexposição no seu nível máximo. Você, então, sai de si, entrega a sua... sai de si, entrega a sua produção para os outros. E quem são esses outros? Só fera, né? Só assim, equipe da Editares, né? A brilhante, aliás, eu agradeço a produção maravilhosa que saiu, adorei tudo, a capa, depois a gente pode até comentar sobre isso. Mas enfim, aí você entrega o seu produto para os outros, você está na vitrine. As pessoas vão saber de você, vão saber dos seus podres, né? Porque não tem como a gente não ficar exposto. Qualquer que seja a linguagem que a gente usa na escrita, a gente está exposto. Por mais científica que seja, por mais em terceira pessoa que você coloque o seu texto, não adianta, você está lá. A pedagogia está lá. Ana, e você passou por aquela condição assim, bem esquizofrênica do autor, que é muito natural, que é assim, tem dia que ele acha o livro dele máximo. Então, gente, que livro bom! Como é que eu pude escrever uma coisa tão boa? Mas não espere, aguarde, no dia seguinte, como eu pude escrever isso? E é irreplicável, é péssimo. Olha bem isso aqui, olha aquilo ali, olha aquilo lá, e você vê todos os defeitos. Então, todo autor ele tem essa habilidade, ele é um pouco bipolar, todo autor. Porque ele tem dia que ele vai achar muito bom, vai passar, vai ficar feliz. Deve saber. No dia seguinte ele lê a mesma obra e ele vai achar uma droga. Então é muito bom para os neoautores terem consciência dessa realidade. Eu acho que eu estou vendo o Rinaldo fazendo um ok da cabeça. Então tem mais gente aqui, outros autores, que aqui ali, autorantes, então são as crises. O livro é horrível ou o livro é muito bom. Fala, gente, nem parece que eu escrevi. Eu não escrevi mesmo, porque tinha tanta consciência para escrever o livro junto. Então a gente fala, isso deve ter sido algum operador que escreveu essa parte. Agora, isso aqui fui eu, olha isso. Você teve essa decisão? Com certeza, muito. Bipolaridade autoral. Agora, a segunda